tá bom? Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A intenção não é fazer um estudo exaustivo do livro de Marcos. Quando eu digo exaustivo, é um estudo sequencial, expositivo, né? Extraindo cada verso a verso, expressão a expressão. A ideia não é essa, a ideia é a gente ter uma visão mais panorâmica do Evangelho de Marcos. No entanto, hoje eu vou me debruçar somente a tratar um pouco sobre o autor desse evangelho. Quero falar um pouco com vocês sobre os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que são semelhantes, né? A partir da mesma ótica. E um pouquinho sobre o propósito geral dos evangelhos, especialmente o evangelho segundo escreveu Marcos. Quero indicar para vocês um livro que eu não tenho, que pode ser uma indicação e um pedido de presente também, sei lá. É um livro muito bom chamado A Cruz do Rei. Ele é do Tim Keller, tá certo? Se vocês quiserem ver uma narrativa do Cristo que é rei e que demonstrou o seu reinado morrendo na cruz, você vai ter um excelente material aqui do Tim Keller, tá certo? Obrigado, André, pelo presente, ter emprestado o livro, tá bom? Vamos ler, irmãos, então, esse evangelho maravilhoso que o Senhor Deus nos deu, revelando Jesus Cristo a todos nós. Que mensagem preciosa, não é, irmãos? Vamos ler o verso 1, por enquanto, somente. Nossa ideia é a gente ficar no verso 1, tá bom? Hoje. Vamos ler juntos? Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só os irmãos agora? Amém. Vamos orar. Esse é o Evangelho precioso, Senhor Deus, através do qual o Teu Espírito nos revelou o Teu Filho e nos salvou. Obrigado por essa história, Pai, que é mais do que uma narrativa, do que um conjunto de informações, mas é a palavra do Deus vivo, o plano de redenção que o Senhor Deus tinha preparado, Senhor, para salvar o Teu povo. E obrigado porque nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de aprendermos um pouco mais desse Evangelho e dependemos, precisamos e queremos, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e nos fazer amar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, queria começar esse estudo falando um pouco sobre o autor desse evangelho. Essa carta, ela não é assinada, diferentemente das epístolas, que elas são assinadas, né? Sabemos quem é o autor das epístolas, porque logo no início o próprio autor se revela, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago. Nos evangelhos é diferente. Os evangelhos, eles não revelam de antemão àqueles que escreveram. Certo autor diz que é bem provável que esses autores não considerassem esses textos como os seus evangelhos, mas o evangelho da igreja, cujo verdadeiro autor era o Espírito Santo. Que declaração bela, né? Eles não consideravam esse evangelho como sendo seus, mas pertencentes à igreja, e o autor verdadeiro é o Espírito Santo. Essa é uma verdade que cabe para todos os livros assim inspirados. Como nós não temos aqui o autor, nós precisamos investigar a partir das evidências internas. Quando digo evidências internas, é lendo o próprio texto, ver se há dicas. Por onde a gente passa, a gente deixa pegadas, né? A gente deixa alguma forma de ser rastreado, de ser encontradas as nossas características. É como se fossem as nossas digitais, né? Então a gente procura aqui as digitais do autor. Ele deixou em algum lugar e a gente vai investigar isso. É isso que nós chamamos de evidências internas.
Também nós vamos nos utilizar das evidências externas. Quais são as evidências externas? Para além dos autores sagrados, dentro da própria história, a gente tem um grupo chamado de pais da igreja, que os pais da igreja, eles ratificavam a autoria desses livros, porque eles deixaram não somente os escritos bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, mas outros homens cristãos da época deixaram seus próprios relatos, a partir do século II, especialmente, e eles tiveram acesso, estiveram contato, se não aos apóstolos, os pais da igreja não tiveram contatos com os apóstolos, mas tiveram contatos com pessoas que estiveram bem pertinho dos apóstolos. Então, esse é um relato fidedigno. A gente pode trazer um grau de confiabilidade muito grande a esses irmãos também. Qual a evidência interna? Difícil. Marcos quase não deixa digitais por onde ele passa aqui. No entanto, há uma passagem bem rápida no capítulo 14, já no finalzinho do livro. Lembremos que eu vou falar um pouco sobre o autor, e daqui a pouco a gente trata um pouquinho sobre os sinóticos. Mas lembremos que Marcos, ele é um tiro curto, ele é rápido, ele é preciso nas suas informações, um tanto quanto resumido até, de modo que quando a gente chega em Mateus, a gente já vê um relato mais robusto, e quando a gente chega em Lucas, nem se fala, porque aí ele se debruça, porque ele faz uma coletânea como historiador das principais informações acerca de Jesus Cristo, e aí ele traz um relato mais claro. Marcos é rápido, ele é preciso, ele tem informações curtas, e aqui dentro dessas informações o seu evangelho ele é constituído de 16 capítulos. Uma pista rápida e até um tanto implícita da autoria, e aí já é através de opiniões, se encontra em capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz que seguia um jovem, e aqui a gente já está no caminho de Jesus, aqui dos seus instantes finais do seu ministério, depois de Jesus já ser preso, e diz assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Acredita-se que esse indivíduo aqui, que estava seguindo Jesus com um lençol, imagine só, gente, né? Imagine só seguir Jesus com um lençol, e que ele foi tomado esse lençol dele, e ele ficou nu, e ele fugiu desnudo. Acredita-se que esse aqui é o Marcos falando de si mesmo. Esse relato só se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Ele é omitido por Lucas e por Mateus, de modo que a gente pode ver um grau de necessidade do próprio autor colocar, de certa forma, a necessidade de colocar essa pista. Quem sou eu? Alguém que seguiu Jesus com um lençol e que depois deixou o mestre. Simples assim, é relato de Marcos. Marcos, ele é conhecido como João Marcos, tá certo? Ele não foi um apóstolo, então ele não pertence ao colégio apostólico. Lembremos que os autores do Novo Testamento, ou eles são apóstolos, ou eles estiveram bem perto dos apóstolos, e esse é um critério de canonicidade, de alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo. Sendo assim, eu faço uma pergunta aos irmãos: por que nós acreditamos que o cânon na sua expressão legítima, vara de medir, ou os livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo? Então chega-se ao fim, o cânon se fecha. Por que nós dizemos que não há mais livros inspirados hoje? Porque o Senhor Deus não levanta um autor inspirado no século 21 para escrever dizendo: assim diz o Senhor. O que é que vocês acham? Certamente porque não há mais apóstolos, pessoas que estiveram com o próprio Cristo, caminhando com o próprio Cristo, nem pessoas que andaram com os apóstolos. Então, dentro desse critério,
a gente já sabe, temos outros critérios, mas só para a gente pegar aqui o que eu estou falando para vocês. Dentro desse critério já não há mais autores inspirados. De maneira geral, tudo aquilo que o Senhor Deus tinha para revelar à sua igreja, nós acreditamos que Ele já revelou através dessa porção aqui sagrada, tá certo? Que é a palavra de Deus. Então, esse é um registro que se encontra somente em Marcos, como eu falei para vocês. Se nós seguirmos adiante, esse também é conhecido como o Evangelho de Pedro. Por quê? Porque Marcos acompanhou Pedro, e sim, Pedro, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Diz que Marcos ele acompanhou de perto a vida do apóstolo Pedro e ouviu as suas pregações. Olha o que diz lá em 1 Pedro, vamos ler. Abra nesse texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, e aqui é uma referência a Roma, tá bom? Também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. E esse Marcos a quem Pedro se refere aqui é justamente João Marcos. Ele chama Marcos de filho, ou seja, João Marcos andou bem pertinho de Pedro, tá certo? Ele era um intérprete do apóstolo. Por quê? A ideia é que Pedro ele pregava em aramaico, e aí João Marcos, ele registrava tudo isso em grego, que era a língua comum da época. Ele era o discípulo de Pedro, e há um testemunho também dos pais da igreja, que são aqueles que viveram no século II, bem pertinho da história ainda dos apóstolos, como Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, também Jerônimo, e aí depois já com Agostinho, Santo Agostinho. Mas tem um relato especialmente de Pápias. Pápias ele foi um dos pais da igreja, e tem um historiador, um dos mais famosos dos primeiros séculos, chamado Eusébio. E Eusébio vai dizer que, de acordo com o relato de Pápias, no final do primeiro século, Marcos era o intérprete de Pedro, que havia lhe fornecido informações precisas. Então há esse relato do Pápias que está dizendo que João Marcos caminhava bem perto de Pedro e que ele recebia de Pedro os seus relatos mais precisos. E aí é muito interessante quando a gente pega Pedro e João Marcos, como se a gente pudesse chamar de autor e coautor, não é? Havia uma prática muito comum na época chamado de um indivíduo que era chamado de amanuense. Amanuense era aquele que recebia os ditados, não é, dos autores daqueles que eram testemunhas oculares dos eventos, e ele transcrevia. Mas o curioso aqui é que eu falei para vocês, se de um lado Marcos ele se exime de colocar qualquer qualificação, qualquer qualidade do seu próprio testemunho, do seu caráter como cristão, o relato é muito simples de João Marcos. Ele diz que caminhava, né, segundo fontes, ele caminhava com Jesus com um lençol, e foi tirado esse lençol e ele ficou nu e saiu correndo e abandonou o Senhor Jesus Cristo. É um relato até um tanto quanto engraçado, mas sendo Pedro a sua fonte principal de informações, Pedro não fala sobre si mesmo e não relata nada acerca de si mesmo, nenhuma qualidade específica do próprio Pedro, nenhum exemplo de fidelidade ao Senhor, de amor ao Senhor. Pelo contrário, o que a gente percebe falando-se de Pedro no Evangelho, segundo escreveu Marcos, é apenas um relato que também está no capítulo 14. Olha o capítulo 14 de Marcos para você ver isso. O tema proposto aqui pelo autor, pelo editor, no versículo 51 é: Jesus é seguido por um jovem, não é? No mesmo capítulo, a partir do versículo de 66, é a narrativa de Pedro negando Jesus. Nenhum dos autores, nem o autor nem o seu coautor, é relatado com as suas credenciais, com as suas virtudes ou com a força do seu testemunho. Pelo contrário, eles são relatados segundo a fraqueza desses
mesmos irmãos. É um testemunho pobre, a gente pode dizer, acerca de si mesmos. Marco é um fujão e Pedro um traidor. E essa é uma marca dos autores bíblicos, essa humildade, essa certeza de que foram usados meramente pela graça de Deus. Imaginemos só se aqueles que são tidos e são chamados de apóstolos da nossa época, se tivessem sido usados de fato pelo Senhor para escrever um texto canônico, né? Acredito eu que do primeiro ao último verso eles seriam protagonistas. Eu fiz, eu vi, eu sou, eu estava lá perto. É que nem um selfie, né? Você está sempre em primeiro plano, né? E aí Jesus, acredito que estaria bem lá atrás, bem embaçado. Quem é esse? A gente precisaria dar um zoom para saber. E ele está lá, sempre em primeiro plano. Os autores bíblicos são diferentes. Eles têm Cristo em primeiro plano. E lá atrás, uma imagem cinzenta, nebulosa, está lá o autor. Porque eles acreditam que eles não são os principais personagens da Escritura. Eles foram somente usados como um canal, sendo usados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, para trazer essa revelação. Isso é sempre um ponto de aplicação para a gente, né? O Senhor Deus não inspira mais homens para escreverem a sua palavra, porque tudo que Ele quis falar, Ele já falou. Mas Ele levanta homens, mulheres, uma igreja para continuar a pregar esse evangelho. E no ato de pregarmos esse evangelho, precisamos ter a nossa imagem sempre em segundo plano, sempre nebulosa, sempre embaçada, para que a mensagem da cruz fique sempre evidente, sempre clara, sempre latente, sempre como ponto principal da nossa pregação. Isso seja no departamento infantil, ensinando as crianças, onde a questão lúdica é muito enfatizada, né? As crianças vão sempre olhar para você, e você vai estar sempre com uma parafernália ou com algum tipo de adereço para chamar a atenção das crianças, mas sempre passando para as crianças que o mais importante é a cruz, é Cristo Jesus, seja ocupando um púlpito, seja num estudo, num pequeno grupo, ou seja lá em qualquer situação, que Cristo seja o centro, e que o nosso trabalho, a nossa oração é sempre fazer com que o foco seja tirado do homem, tirado da igreja e posto sobre Cristo Jesus. De modo que o próprio João Batista, que prepara o caminho para o Senhor, ele mesmo disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre João Batista, mas eu trago um pouco sobre ele, porque ele era primo de Jesus. Ou seja, eu estou assim com ele, sei de tudo, mas ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Muito embora João Marcos não seja um apóstolo do Senhor, ele andou muito perto dos apóstolos. Há um relato em Atos capítulo 12 muito interessante. Abra nesse texto, Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. O episódio aqui é uma parte triste para a igreja. Atos capítulo 12, onde Herodes persegue a Tiago e ele é decapitado. Então ele é o primeiro apóstolo martirizado, e Pedro, ele de maneira graciosa, ele é salvo das mãos de Herodes, salvo da morte. Quando ele é salvo ali da prisão de maneira espetacular. E aí no verso 11 e 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que interessante aqui. Pedro, nesse episódio, quando ele se vê livre da prisão, ele procura uma casa e ele resolve ir à casa de Maria. E essa Maria é justamente a mãe de João Marcos. E muitos acreditam que essa casa aqui de Maria, a casa da mãe de João Marcos, foi a mesma utilizado, o cenáculo utilizado na ocasião da última ceia do Senhor Jesus Cristo. E ainda acredita-se que foi nessa mesma casa em que os irmãos judeus se encontravam esperando aí a descida do Espírito Santo. Então veja como João Marcos, assim, ele teve contato com os apóstolos e ele foi alguém convertido desde a sua juventude.
ele era também um cooperador do apóstolo Paulo. E aí a gente vai ver em Colossenses 4:10, que diz assim, Paulo em prisão: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Veja só, o próprio Paulo, ele andava perto de Pedro, andava junto de Pedro, ele foi amanuense de Pedro, e ele também andou muito perto do apóstolo Paulo, porque ele foi companheiro em prisão aqui do apóstolo. E por isso ele escreve aqui aos Colossenses. Mas veja que antes dele ser cooperador do apóstolo Paulo, teve uma confusãozinha, uma confusão envolvendo o nome de João Marcos. O que foi que aconteceu? Quando a gente chega em Atos, no capítulo 12, está tudo muito bem dentro do ministério de João Marcos. Ele era um jovem, ávido por pregar o evangelho, alguém que tinha conhecido o Senhor Jesus Cristo, e aí ele visto por Barnabé. Se você não sabe quem é Barnabé, Barnabé foi o primeiro companheiro de Paulo nas suas jornadas missionárias. Então foi aquele que primeiro fez dupla com Paulo na sua viagem, em uma de suas viagens missionárias. Aí no capítulo 12, verso 25, diz assim: Barnabé e Saulo, estou lendo Atos agora, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. O que é que está acontecendo aqui? Barnabé, primo de João Marcos, certamente disse a Paulo: olha, tem um jovem, né, que a gente vê um chamado na vida dele, alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, que está apto a pregar o evangelho, vamos levar com a gente? Pegam ele, levam para Antioquia, para de lá começarem a investir na vida de João Marcos, e aí discipulá-lo nesse sentido de pregador do evangelho. Então, na primeira viagem, tudo bem, eles levam João Marcos, está lá Paulo, está lá Barnabé, e está lá o primo de Barnabé e servo do Senhor Jesus Cristo, João Marcos. O que é que acontece? Eu queria que vocês atentassem para o que está escrito em Atos, capítulo 13, verso 5. Diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Olha o que diz o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Acontece que nessa primeira investida de viagem missionária, João Marcos, o texto não vai nos falar o motivo, o fato é que ele abandona aquela comitiva, aqueles irmãos que estavam indo nessa primeira jornada missionária, ele acaba voltando para Jerusalém. De fato, a gente só pode especular acerca dos motivos que levaram João Marcos a fazer isso. Alguns dizem que é por causa da sua condição abastada, alguém que tinha recursos, e quando ele se deparou com as lutas das viagens missionárias, ele disse: acho que isso aqui não dá para mim não. Então, logo no período de treinamento, ele acabou voltando para Jerusalém. Mas isso é só especulação. Veja, o fato é que ele volta. Tudo bem. Quando eles estão se preparando para uma outra investida missionária, Barnabé quer levar o primo, Paulo não. Aí ele vai dizer, lá no capítulo 15, versículos de 36 ao 41, olha a treta que está acontecendo aqui na igreja primitiva. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença. Eu estou lendo o capítulo 15, viu, irmãos? Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. De fato, Paulo teria algum motivo aqui, alguma razão, não é? Porque aquele João Marcos, ele tinha desistido da primeira viagem, e agora confiar nesse jovem de novo para outra viagem, não é?
precisando do auxílio da cooperação, e aí não podia mais ter essa, humanamente falando, essa confiança toda em João Marcos. Eu acho que se da primeira vez ele falhou com a gente, eu acho que não tem mais motivos para a gente confiar nele mais uma vez. Barnabé não concordou, queria, talvez, é mais do que uma questão familiar, né? Talvez nesse sentido Barnabé conhecia mais profundamente o João Marcos do que o próprio apóstolo Paulo. E aí diz, tudo bem, eles se separam, e Deus usa isso para a sua glória, né? Porque ao invés de ser uma viagem, uma investida missionária, agora são quantas? 2. Eu não estou dizendo com isso que os irmãos devem ficar brigando aí e abrindo igreja, tá certo? Não é esse o ponto. Mas dentro desse propósito soberano do Senhor, eles não têm uma desavença tal que eles ficam intrigados, não é esse o ponto. Mas uma questão de linha ministerial, de filosofia ministerial ou de próprias questões pessoais, mas isso não é algo de tanta gravidade assim. Eles partem para caminhos distintos, o reino de Deus continua, e João Marcos tem a oportunidade de continuar a ser treinado, agora certamente nas suas carências. Veja só, na sua primeira viagem ele ser dispensado pelo apóstolo Paulo, né? Acho que aquilo pesou no currículo dele, aquilo pesou na consciência dele de alguma forma, dizendo assim, eita, eu preciso ser mais perseverante, talvez ele pudesse ter pensado isso, né? O fato é que ele continua no seu ministério. Historiadores da igreja, pelo menos Jerônimo, ele vai dizer que João Marcos, ele parte para o Egito e lá em Alexandria ele funda igrejas. Que maravilha! Depois de 10 anos, Paulo volta a se encontrar com João Marcos, e aqui a gente vai ter um período de reconciliação, e aí eu volto a ler o capítulo 4, versículo 10 de Colossenses, que diz que aqui nessa realidade, Paulo diz, sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Veja, agora Marcos é prisioneiro com Paulo, aquele que antes deixou uma viagem pela metade, agora está disposto a ir até a prisão e sofrer juntamente com o apóstolo Paulo. Durante essa prisão em Roma, Paulo revela sobre a presença de Marcos em seu ministério. Estou lendo vários textos, irmãos, porque esse é o propósito hoje, a gente firmar a nossa conhecimento acerca de João Marcos. Aí em 2 Timóteo, abra nesse texto. Ok. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 ao 11. Paulo está em prisão, na sua segunda prisão, perto do final do seu ministério. Nesses momentos de aperreio, a gente sabe que a gente não pode contar com colegas, né? A gente precisa contar com quem? Com irmãos, com alguém que esteja disposto a sofrer com a gente. Olha o que ele diz. 2 Timóteo 4, 9 ao 11, diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu acho isso fabuloso. Traz Marcos. No momento de dificuldade, momento de aperreio, de sofrimento, Paulo diz, traz Marcos, aquele João Marcos, aquele menino que abandonou a gente, que a gente teve uma confusão depois, traz, porque ele me é útil para o ministério. Que coisa maravilhosa, irmãos. Marcos acompanha Paulo até a morte, depois acompanha Pedro até a morte, e depois da morte desses apóstolos, ele escreve o seu evangelho. Talvez Paulo não soubesse que aquele jovem João Marcos seria o autor do livro que, segundo um teólogo chamado Robert Gundry, diz assim, que seria o livro mais importante do mundo, o Evangelho de Marcos. Porque ele é a fonte principal e original para os escritos dos outros autores. Paulo não sabia, mas ele estava lidando, ele estava discipulando, e ele estava tratando daquele que seria usado de maneira fabulosa para a glória de Deus, que hoje no século 21 nós estamos lendo acerca dos escritos deixados por Marcos.
Meus irmãos amados, a gente precisa aprender mais do Senhor, a não desistir das pessoas, a não desistir de um filho, mais problemático que pareça ser, a do irmão que parece que não vai dar em nada, ou por causa de alguma desavença, a gente leva tão ao pé da letra que diz assim, você não serve mais. Não, coisa é termos desavença no ponto de vista, na nossa vida, na nossa lida, ninguém é igual a ninguém, mas termos sempre esse pensamento de que o Espírito Santo está trabalhando nas pessoas, que Ele está aperfeiçoando. Esse seu filho que talvez você pense ser um menino problemático, um menino que dá muito trabalho, talvez ela vá atravessar os continentes pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vai ser uma pessoa muito útil nas mãos do Senhor, ainda na nossa geração. Somos rápidos a desistir das pessoas, tão rápidos. Ainda bem que Jesus não tem essa pressa, senão já tinha desistido da gente há muito tempo. Caminhe mais uma milha, discipulando, investindo, orando. Louvado seja Deus, que Ele nos dê essa graça maravilhosa. Marcos, no final do seu ministério, ele morre, martirizado, como foi o destino de vários apóstolos e de muitos dos seguidores de Cristo, do primeiro e do segundo século. Ele volta para Alexandria, no Egito, onde ele tinha plantado igrejas, e lá ele continua com seu mesmo esforço para converter os alexandrinos da religião tradicional, que era a religião helênica, e a tradição diz que colocaram uma corda à volta do pescoço de Marcos e o arrastaram pelas ruas até que ele estivesse morto. Mas ele não parou de contar das maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o segundo ponto aqui que eu quero ver com vocês é a gente tentar entender rapidamente a questão da harmonia dos evangelhos. Quantos evangelhos nós temos? Vou perguntar para um dos adolescentes. É fácil essa, né? Lia sabe quantos evangelhos? Isso, 4. 4 evangelhos. Obrigado, Lia. Vamos lá, quais são? Isso, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, a gente tem uma semelhança maior entre 3 desses. Quais são? E Lucas, Marcos, Mateus e Lucas. A isso nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sinótico vem de duas palavras gregas que diz assim, ver conjuntamente, ver ao mesmo tempo. E aí eu uso a ilustração de Hernandes Dias Lopes, que é como se eles estivessem subindo a mesma montanha, mas cada um de um lado, e cada um via da sua própria perspectiva. Claro, e sempre direcionados e guiados pelo Espírito Santo. A gente precisa ter sempre essa consciência. Veja bem, não foi uma inspiração mecânica, como alguns acreditam até. Eu não acredito nessa tese. Qual é a inspiração mecânica? Era que esses autores sagrados, eles escreviam como se o Espírito Santo anulasse as suas características pessoais, o seu grau de instrução, e todos eles assim, vírgula, vírgula, ponto a ponto, anulando toda a sua humanidade, eles fossem usados como robôs, como máquinas. Né? É fácil a gente entender quando a gente está pesquisando no Google, né? Quando a gente está com preguiça de falar, a gente vai falando, a gente ativa o microfone aqui e tudo que a gente vai falando, ele vai repetindo, né? Pois bem, acreditamos que a inspiração do Espírito Santo não anulou a humanidade desses irmãos. De modo que, se Lucas tem um escrito mais acurado, o motivo é que Lucas era médico. Lucas era uma pessoa que era mais dotado intelectualmente. Os escritos de Pedro, eles são escritos assim, mais ou menos, porque ele era um pescador. Não eu estou dizendo mais ou menos diminuindo a qualidade do escrito não, gente, mas em comparação com Lucas, tá bom? O que de fato nos mostra que Deus não anulou à humanidade as percepções de cada um, tá certo? Pois bem, esses são evangelhos sinóticos, cada um escrevendo a partir de uma perspectiva
diferente. A gente pode pensar aqui que os autores eles tinham esse grau de liberdade, essa liberdade dentro dos limites do Espírito Santo, não é? Ele sempre guiando, sempre dirigindo, sempre direcionando. E nós temos aqui públicos distintos. Marcos, Mateus e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos, tirando aqui João, que João ele tem um propósito um tanto quanto diferente, assim, um tipo de escrito diferente desses evangelhos sinóticos, até mesmo em material que é repetido em Marcos, Lucas e Mateus, não é? João ele acaba tendo uma pequena porcentagem do seu escrito replicado nos outros autores. Veja bem, eles tinham públicos distintos. Marcos foi escrito aos romanos, o Mateus foi escrito aos judeus, Lucas escrito aos gregos. Eles tinham um propósito diferente. Por exemplo, Marcos ele tinha um propósito de mostrar Jesus como, por exemplo, o servo sofredor. Mateus tinha um propósito de mostrar Jesus como o rei dos judeus. Lucas, né? Lucas tinha o propósito de mostrar Jesus como o homem perfeito, não é? Então eles tinham propósitos diferentes. Eu não vou nem tratar tanto de João, mas João tem um propósito maior de mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. É claro que isso é uma maneira muito resumida da gente tratar desses assuntos. É claro que eles têm um escopo muito maior, muito mais abrangente. Então eles tinham públicos distintos, propósitos diferentes, porque o Senhor Deus, os evangelhos, veja só, são 4 narrativas inspiradas por Deus, mostrando a história da redenção, como Deus resolveu salvar um povo, mas Ele quer salvar o mundo. E aí Ele abarca o quê? Os judeus, Ele abarca aqui os romanos, os gregos, os gentios. E aí a gente vê esse propósito maravilhoso do Senhor Jesus, do próprio Deus, salvando a humanidade, né? E mostrando isso por meio do Evangelho. Como a gente sabe que esse Evangelho foi escrito aos romanos, esse Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Eu tinha dito isso, gente? Ele foi escrito aos romanos e ele escreve aos crentes a partir de Roma e escreve aos crentes de Roma que não eram judeus. A gente vê uma tendência de João Marcos em traduzir termos que eram comuns para o público judeu. Por exemplo, quando a gente vê os detalhes acerca de lavar as mãos quando se chega do mercado, para um judeu isso era muito comum. Aí no capítulo 7, Marcos explica isso. Quando a gente chega no capítulo 15, ele vai dizer que a sexta é o dia de preparação para o sábado. Ora, isso para um judeu era de praxe, ele já sabia desses costumes, mas Marcos explica isso. Quando a gente vê alguns termos como Boanerges, que significa filho do trovão, então é um termo aramaico que ele vai traduzir aqui para o grego. Talita cumi, que significa menina, levanta-te, um termo utilizado pelo Senhor Jesus Cristo, ele translitera e traduz. O que é que isso significa? Efatá, que significa abre-te, Gólgota, né, que significa lugar de caveira. Veja, para um judeu isso aqui era uma linguagem muito comum, não precisava trazer esses pormenores, mas Marcos, como está escrevendo para um público de gentios, ele traz essas explicações para alguém que estava alheio à cultura judaica. Deu para entender, meus irmãos? E essa é uma das características pelas quais acredita-se que o público aqui original de João Marcos é os romanos. Fica-se a questão, levanta-se a questão. Se temos 3 evangelhos sinóticos, a pergunta é, quem escreveu de quem? Quem foi que escreveu de quem? Quem foi que usou essa fonte? Lembremos que não foram os 3 que ao mesmo tempo, na mesma época, no mesmo instante, cada um foram para uma sala e o Espírito Santo disse, agora, vou marcar aqui nem a prova do vestibular da IPB, né? Que André fez nesses dias. Cada lugar do Brasil, naquele horário, a partir das 10 da manhã, o sistema foi liberado e os alunos começaram os vestibulantes começaram a responder o vestibular. O Espírito Santo não chamou todo mundo para uma sala e disse, olha, vai ser sábado, 10 horas, e aí cada um vai escrever da sua sala e veja se o sinal do Wi-Fi está ok. Não, cada um em épocas distintas, em lugares distintos, escreveram da parte do Senhor. O ponto é, quem copiou de quem? Quem escreveu de quem? A gente tem a ideia de que
João Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Isso por volta do ano 63, 64, até o ano de 67. Depois da morte do apóstolo Paulo e antes da destruição de Jerusalém. Veja, a destruição de Jerusalém é um ponto nevrálgico para a gente entender isso. Por quê? Marcos vai falar acerca da destruição de Jerusalém. E esse é um fato histórico evidente. Aconteceu lá no ano 70, Jerusalém foi destruída. Só que Marcos, ele não trata sobre essa questão. O Senhor Jesus fala acerca desse evento escatológico, Jerusalém seria destruída, Marcos relata isso, mas ele não relata o evento histórico em si, como dando a entender que, de fato, na época do escrito de Marcos, Jerusalém ainda não estava em ruínas. Deu para entender esse ponto? Então foi antes, isso traz a gente para um período antes do ano 70. Pois bem, somente 7% do livro de Marcos não é compilado, replicado por Mateus ou Lucas. Somente 7%. 93% dos escritos de Marcos são replicados pelos outros evangelistas. Lucas, Mateus ou Lucas, eu estou confundindo aqui, tá certo, gente? Mas vocês entendem, né? Estou confundindo com Pedro, quero falar em Pedro toda hora, tá certo? Então, 93% é replicado por estes e somente 6% é um material exclusivo de Marcos. De modo que, dos 661 versículos de Marcos, Mateus copia 606 e Lucas só deixa de copiar deles, de Marcos 31 versículos. Então, a ideia é que Marcos seja o mais antigo e a fonte original dos outros evangelhos. Porque seria muito mais fácil haver uma extensão dos relatos do primeiro evangelho do que uma redução. Seria muito mais apropriado os outros evangelistas estenderem esse relato através de outras fontes do que resumi-lo. Por quê? Porque Marcos já é um resumo, digamos assim, dos eventos do Senhor Jesus Cristo. Marcos tem muita pressa. Um dos aspectos característicos de Marcos é uma expressão muito rápida e muito repetida por ele, que é o quê? E depois disso, e rapidamente, ele vai usar esse termo, cair, né? No original, ele vai usar isso repetidas vezes, ele está sempre com pressa, é sempre um relato muito rápido. Marcos, então, a gente entende como uma fonte principal. Para a gente encerrar esse ponto, é bem teórico, acredita-se que, quando eu digo acredita-se, é a maioria dos estudiosos, tá bom? E a gente traz a opinião deles aqui, eu comungo mais com esse pensamento, que tinha Mateus e Lucas usaram Marcos, mas não somente ele, mas tinha uma outra fonte histórica que eles usavam, que coincide Mateus e Lucas. Mateus e Lucas, eles se encontram em alguns desses versículos, então havia outra fonte além de Marcos, mas Marcos era a primeira e a principal fonte, tá certo? E por isso a gente coloca ele aonde? Como o primeiro evangelho a ser escrito. Lembre-se, não é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, existem outros livros mais antigos do que os evangelhos, mas entre os evangelhos, Marcos é o primeiro. Vamos para a terceira parte, e aqui a gente vai ser ainda mais rápido. Vamos falar um pouco da importância do Evangelho. Veja o que é que diz o versículo número 1. Como nós lemos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, vocês sabem o que é que significa Evangelho? Alguém sabe o que é que significa Evangelho? Boas novas. Muito bem, muito bem. Pregar as boas novas é a boa notícia, é evangelizomai, a expressão que é muito próximo da nossa tradição, né? De evangelho, de evangelização, de evangelismo.
Esse é o aspecto do Evangelho, de proclamação, é o aspecto querigmático. O Evangelho, ele é muito mais do que uma biografia, irmãos. E aí eu tenho que reconhecer a minha falha. Repetidas vezes eu disse aqui para vocês que Evangelho é uma biografia de Jesus, e eu me retrato agora. É mais do que uma biografia. Porque uma biografia, ela se limita a ter o quê? A ter como retratar um personagem desde a sua infância. Aí eu pergunto a vocês, os evangelhos fazem isso? Retratam Jesus de maneira exaustiva na sua infância? Sim ou não? As questões psicológicas, comportamentais de Jesus Cristo, eles são a tônica nos evangelhos. Aqui ou ali diz que Jesus chorou, mas esse é o ponto principal. Fala da adolescência de Jesus, fala da família de Jesus. Não estou dizendo que não trata sobre isso, mas a gente percebe claramente que esse não é o propósito do Evangelho. É algo muito mais, tem uma intenção muito mais especial do que ser meramente uma biografia como nós a conhecemos no nosso estilo mais moderno. O fato é que, certo autor disse que não era o estilo da redação dos evangelhos que surpreendia, mas a natureza de sua personagem central. Pois para os autores dos evangelhos, Jesus não é apenas um grande mestre, um nobre exemplo do passado, mas alguém vivo que ressuscitou da morte, em quem a salvação pode ser encontrada e que deve ser adorado como Senhor. Se eu coloco os evangelhos meramente como uma biografia, eu posso compará-la à biografia de Ayrton Senna, eu posso compará-lo à biografia de um Roberto Carlos, não tratando do... Sabemos que esses homens são, né? Obviamente, suas falhas são bem pecadoras, a gente conhece, né? Mas, em termos de qualidade, de propósito, então, é uma biografia, como virtudes que são dadas a esse aqui também tem virtudes, então eles se equiparam. Não, os evangelhos são mais do que biografia. Esse evangelho trata acerca da história da redenção. Não é só uma história, mas a história de como Deus resolveu salvar o seu povo. Uma história em alto e bom som, escrita para os 4 cantos do mundo, acerca do Salvador, acerca da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é abordado e tido aqui como o Filho de Deus. Jesus Cristo é tido aqui nas primeiras linhas de Marcos como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Perceba que Marcos ele é muito rápido, eu estou repetindo isso várias vezes, né? Em outros evangelhos a gente vai ver o quê? Uma genealogia. Mateus explica de um jeito, Lucas vai explicar de outro jeito e Marcos não. Ele parte para o princípio de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Era importante para Mateus esse relato, para os judeus, sim ou não? A genealogia de Jesus Cristo era, porque ele remonta lá desde os primórdios, e aí ele vai passar por Abraão, ele vai passar por Davi, então ele vai dizer, olha, Jesus Cristo é dessa linhagem, é da linhagem de vocês, segundo as profecias, e Marcos, ele não vai se debruçar sobre profecias que eram cumpridas do Antigo Testamento, pouquíssimas vezes ele vai falar sobre isso, como por exemplo, sobre a história de João Batista. João Batista sim, era um cumprimento da profecia lá, que a gente já vê em Isaías capítulo 40, por quê? Porque ele está falando para os romanos, e para os romanos essa não era uma linguagem necessária para aquilo que era o propósito geral, central, que era levar pecadores ao arrependimento e crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Salvador sim, é uma palavra importante, soter. Por quê? Os romanos tinham na figura do imperador quem? O Salvador do mundo, endeusado, né? Cheio de si mesmo, ensimesmado. Então, ali, as esperanças do mundo giravam em torno de quem? Da figura de um imperador, de alguém que ele tinha poder, força no seu falar, autoridade, e que tinha à sua disposição um exército forte, capaz de desmontar barreiras e destruir exércitos inimigos e conquistar o mundo para o imperador. Eis aqui algo diferente. Jesus Cristo é o Filho, como dito aqui, o Filho de Deus, mostrando o poderio e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso,
Ele é o verdadeiro sóter do mundo. Nele estão as expectativas e a esperança. E o único salvador do mundo não é o imperador, não é Nero, mas é Cristo. E essa era uma linguagem, sim, muito oportuna para os romanos, muito oportuna para os cristãos que estavam vivendo nessa época, numa época de crescente perseguição, mostrando que não deveria se temer a figura do imperador, mas que se olhasse para aquele que era o salvador do mundo, Jesus Cristo. Perceba que é algo maravilhoso, né? Uma linguagem direcionada para um determinado público, para responder aos anseios de determinadas pessoas e trazendo Cristo Jesus como verdadeiro Salvador. Eis aqui uma mensagem oportuna, mas tinha algo que trazia escândalo para os romanos, porque Marcos vai revelar acerca da identidade do Senhor Jesus Cristo, essa identidade que fica um tanto quanto assim, eclipsada durante esse evangelho, porque Jesus Cristo impede os demônios de dizerem que ele era o Filho de Deus, né? Vocês são proibidos dizer isso, e vez por outra Jesus dizia, olha, não diga que eu sou, mas no final há uma declaração altissonante de alguém, de um personagem que diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é como se fosse uma construção, e aí o seu ministério vai crescendo, e aí há essa declaração central, Jesus Cristo como um filho, como Filho de Deus, essa declaração do centurião. Centurião, eu estava falando de vocês, uma das questões relacionadas ao escrito para os romanos, né? Uma coisa que eu estava falando para vocês, era sobre o escândalo, algo que trazia escândalo para os romanos. Jesus Cristo, ele é apresentado, sabe como? Olha o que diz em Marcos 10:45. E esse pode ser tido como um resumo, um dos principais versículos do Evangelho. Vamos ler juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eis uma mensagem difícil de ser digerida pelos romanos. Como é? Você está dizendo, ele é Filho de Deus, ele é todo poderoso, e os relatos de Marcos vão mostrar um Deus poderoso, que cura enfermidades, que expele demônios. E agora está dizendo que esse Filho de Deus, ele é o quê? Servo. E aí a gente consegue entender melhor João Marcos, quando diz, quando tira a centralidade dele dos escritos, ninguém sabe quem é ele, apenas um jovem, covarde, despreparado, e que foge, e que nega Jesus. E aí a gente entende melhor o apóstolo Pedro, quando a despeito de todos os seus relatos, de toda a sua história robusta dentro da igreja cristã, de todos os seus esforços, de todos os seus dons, ele escolhe pelo Espírito Santo direcionado e humilhado pelo Espírito Santo a mostrar somente que ele foi aquele que traiu Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está olhando Jesus Cristo como aquele que, sendo Deus, se fez servo. Meus irmãos, diante de um Deus que se faz servo, há lugar para a glória para a gente, meus irmãos? Há lugar para imperadores no reino de Deus? Não. Isso era terrível para os ouvidos dos romanos. Como é que um Deus, que você está dizendo que ele é Filho de Deus, como Deus, próprio Deus, aqui você está dizendo que ele é o quê? Um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Como é que ele serve? Dando a sua vida. Enquanto o imperador, ele enaltece no seu trono, tirando vidas, o imperador do universo, ele dá a sua vida em resgate, como diz aqui, em resgate por muitos. Que algo extraordinário. A mensagem do servo que chocou o império romano. Jesus é aquele que tem todo o poder. Essa é uma mensagem forte aqui no Evangelho de Marcos. E Jesus, ele é o Filho de Deus. Duas coisas importantíssimas. Ele é aquele que é homem e aquele que ao mesmo passo ele é Deus. E isso fica claro
Qual a atitude dos ouvintes quando se deparam com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo? Essa é a mensagem de hoje, era a mensagem da época. E aí a gente está caminhando para o final. A biografia me faz contemplar a história de alguém e enaltecer as suas virtudes. Ele era um homem bom, ele era um homem sábio, por isso aí a gente tem uma coleção de escritos aí de Augusto Cury da vida, né? O maior psicólogo que já existiu, o maior mestre que já existiu. Então isso é um relato meio que biográfico, né? De Jesus Cristo. Ele é isso, ele é aquilo, tudo ele foi muito bom, mas ele é o Deus encarnado. Essa é a mensagem principal, que se fez homem e habitou entre nós, que teve uma vida perfeita. Não obstante, ele foi humilhado, crucificado, morto, e ressuscitou ao terceiro dia, e agora está à direita de Deus. E na sua obra, todos os pecadores que olharem com fé para a cruz serão salvos. Eis a mensagem. Se nós olharmos os evangelhos, se nós investigarmos os evangelhos, e se a gente, no final das contas, a gente não ter essa convicção, precisamos tê-la. Precisamos do Espírito, precisamos do Espírito Santo. E só Ele pode nos dar esse discernimento, esse entendimento. Meus irmãos, nós temos 4 evangelhos. Falamos um pouquinho sobre o sinótico e um pouco mais sobre o evangelho de Marcos. Nós precisamos dar graças a Deus, porque a história mais importante do mundo foi inspirada, preservada, replicada, iluminada, e hoje nós a temos em nossas mãos. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela foi preservada porque ao longo dos séculos, aí a gente está chegando na época da comemoração da Reforma Protestante, e mais do que nunca a gente começa a lembrar somente a Escritura. Deus, de maneira graciosa, preservou esses escritos. Não somente isso, ainda que Ele não inspire mais homens a escrever da sua parte, porque Ele já revelou tudo o que tinha para revelar, Ele ilumina as nossas mentes e nos faz compreender e crer no Evangelho que salva. Se temos essa palavra, essa é uma palavra antiga e sempre atual, porque ela será suficiente para salvar o último pecador da história dessa humanidade, da mesma forma que foi suficiente para salvar o primeiro pecador. Eu estou falando de Adão, crendo na promessa do Redentor. A gente se familiariza com o Evangelho, sabe acerca dos milagres, dos eventos, da paixão de Cristo e de tantas outras coisas mais, das bem-aventuranças do Pai Nosso, mas a pergunta precisa ser feita: cremos nesse Cristo revelado por esses evangelistas? Cremos nele? Cremos ser ele como Marcos creu aqui, sendo esse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus? Todos os nossos estudos aqui, voltando mais uma vez nos Evangelhos, têm esse propósito. É assim que Marcos começa, mostrando o propósito, mostrar que Cristo é o Filho de Deus. É assim que João, no último Evangelho, termina, quando ele escreve lá no capítulo de número 20. Lá no capítulo de número 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.